basta você começar a perceber. E é por isso que a espiritualidade faz com que você comece a viver melhor, a lidar contigo de uma forma mais leve, mais tranquila, porque você começa a perceber a abundância que é a vida. O vídeo de hoje, ele vai ser mais um bate-papo, uma reflexão em conjunta, do que trazendo verdades absolutas, respostas concretas, porque afinal de contas, eu sou uma filósofa e tô aqui para especular junto com vocês, para que vocês especulem junto comigo e para que possivelmente a gente chegue em alguma resposta, em alguma conclusão juntos. Então, não estou aqui para trazer respostas concretas, estou aqui justamente para você começar a se perguntar, para você começar a ter essa inquietação de buscar uma resposta. Porque filósofo é isso, ele ama a busca pelo saber. Então, se você sabe, você para de buscar saber, porque você já sabe. Então, filósofo nada mais é do que ficar especulando. Então eu tô aqui para isso, para te fazer especular também. E para começar a nossa conversa, eu trouxe um versículo da tradição cristã que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a você. Aí aqui, a gente interpretando de um modo literal, eu não sei vocês, mas eu gostaria muito que todas as coisas me fossem acrescentadas. Então eu me pergunto, que reino é esse? Que justiças são essas? Porque eu quero que todas as coisas me sejam acrescentadas. E daí, quando a gente fala, sobre reino de Deus, quando a gente vai buscar saber qual que é, vem, já na cabeça associado religiões, tradições e todas essas coisas que nos foram ensinados, que está condizente com o que é Deus, com o que é a espiritualidade. Só que aí eu venho com uma reflexão de que o ser humano, ele sempre tem essa necessidade de buscar entender qual que é a razão da vida dele. Qual que é o motivo da minha existência? Qual que é o motivo de existir tudo isso? Por que estamos aqui, afinal de contas? Ele sempre foi atrás de algo sagrado, de algo divino, justamente para trazer esse significado, para dar essa razão à existência, à vida. Então, o reino de Deus, para nós, seres humanos, sempre foi entender a vida, sempre foi entender nós mesmos. E quando a gente vai para uma religião muito dogmática, da qual não nos traz entendimento sobre a vida, mas nos traz dogmas de seguir isso de um jeito cego, eu acredito que isso não está nutrindo a nossa espiritualidade, mas a gente meio que está fazendo faz de conta, um teatro, entre muitas aspas. Eu não tô aqui para julgar qualquer expressão de espiritualidade, de qualquer coisa que alguém acredite, mas entenda que quando a gente faz uma coisa sem ter um porquê, sem ter um motivo, é meio que um negócio cru ali, não tem profundidade. Porque se a espiritualidade, esse negócio de buscar Deus, buscar alguma coisa divina, sempre foi para nos trazer significado, então quando a gente começa a seguir uma determinada tradição, uma determinada religião de modo dogmático, a não entender qual que é o motivo, por que eu faço isso, qual que é o significado dessas coisas, é uma coisa muito cru. Não vai estar nutrindo a minha espiritualidade, porque a espiritualidade é justamente isso, buscar entender, buscar aprender sobre o mundo, sobre a natureza do mundo e a minha natureza. Então é basicamente isso. Aí veio o meu primeiro conselho, se você quer começar a desenvolver a sua espiritualidade para você começar a viver melhor, é você tornar-se uma pessoa curiosa em relação à sua vida, em relação ao mundo, a por que as coisas existem, por que as coisas são dessa forma, qual que é o significado de tudo isso, e você começar a buscar, se perguntar. Isso vai fazer com que você chegue em respostas, para que você comece a nutrir a sua espiritualidade, porque no final das contas, você percebe que existe múltiplas religiões das quais a gente conhece e há múltiplas das quais a gente nem conhece, nem sabe que existe. Então, se existe várias coisas tentando dar um significado à vida e à nossa existência, uma contradizendo a outra, uma tem que estar certa e outra tem que estar errada, ocasionalmente. Então, eu te pergunto, qual que é a certa e qual que é a errada? Daqui que vem vários debates religiosos falando que não, porque a minha bandeira é a que tá certa, a sua é errada, morram todos e não sei o quê. Daqui que vem as discórdias, só que a gente não entende que todas religiões estão certas. Sabe por quê?
Porque não existe uma realidade absoluta para todas as pessoas. Porque a sua percepção é real para você. O jeito que você acredita que a vida é real para você. Só que o jeito que você acredita não vai ser o jeito que a outra pessoa acredita. O jeito que a outra pessoa acredita vai ser a percepção de realidade dela. Mas para ela vai ser real. Para você é real, para ela é real. Então não existe uma realidade absoluta para todo mundo. Todas as crenças são reais justamente porque tem pessoas que acreditam que elas são. Então, no fim de tudo, as coisas se tornam verdadeiras, se tornam concretas porque você acredita nelas. Porque eu tenho fé naquilo. Se eu tenho fé naquilo, aquilo ocasionalmente se torna real para mim. Porque eu acredito. Agora, se outra pessoa acredita, se vai ser a mesma coisa para outra pessoa, eu não sei. Mas é a minha verdade. Essa é a minha percepção de vida e é real na minha vida. E isso é em todas as pessoas. Então, todas as coisas são reais ao mesmo tempo. Porque é o fator de acreditar, é o fator de fé que a gente deposita naquilo. Então, a gente traz uma verdade sobre aquilo através da nossa fé. Então, não é uma coisa fora, mas é justamente uma coisa dos humanos, de acreditar naquilo, de trazer significado e acreditar naquilo. É a nossa crença, é o nosso poder de acreditar. Como diz a tradição cristã, se a sua fé for do tamanho de um grão de areia, ela já é capaz de mover montanhas. Porque é o teu fator de fé que faz as coisas acontecerem, que faz as coisas serem reais para ti. E aqui está o cerne da questão, porque nunca foi sobre a tradição certa, a religião certa, os rituais certos, mas sempre foi sobre o que você acredita, o que traz e desperta a sua crença, a sua fé naquilo. Então a gente começa a perceber que a espiritualidade, ela não está fora de nós, mas ela é justamente uma parte de nós, porque a fé é um fundamento que vem do ser humano. Portanto, é muito mais sobre aprender e conhecer sobre a natureza do ser humano, quem somos nós. Por isso que todas as filosofias antigas falavam isso, conhece-te a ti mesmo. Aquele que conhece a si está próximo de conhecer os deuses e todas as suas leis. Porque é quem nós somos. Porque venha comigo, se Deus, reino de Deus, Deus é o quê? Qual que é o sinônimo de Deus? É o Criador. Deus criou todas as coisas. Ou seja, Deus é tudo. Todas as coisas em seu íntimo, no íntimo do íntimo do íntimo, têm contido a essência de Deus. Porque foi Deus que criou tudo isso. Tem uma forma de enxergar a vida que eu cheguei nesses dias atrás, que a realidade, a vida, nada mais é do que Deus experimentando as múltiplas facetas dele mesmo. Ou seja, nós estamos contidos em um sonho de Deus, que nada mais é Ele experimentando Ele mesmo através de nós. Porque nós estamos contidos em Deus. Foi Ele quem me criou, foi Ele quem te criou, foi Ele que criou todas as coisas. E na nossa essência, no nosso íntimo, está contido Ele também. Ou seja, nós somos um com Deus. E aí a gente vai buscando saber mais da nossa natureza, saber mais da natureza do mundo, da existência, sabendo que nunca esteve fora e sempre esteve dentro. Você buscar a sua espiritualidade nunca foi fora e sempre foi olhar para dentro. Porque Ele está dentro de você. O Criador está dentro de você, está dentro de todas as coisas que existem. E juntando tudo que existe, todas as criaturas e criações, forma o todo, que é Deus. Ou seja, você nunca esteve fora dele. A gente nunca teve jogado a esmo no universo para buscar soluções sozinhas e enfrentar tudo sozinha. Não, porque isso daqui já é ele. Então a gente começa a perceber que o reino de Deus já é esse mesmo. O que a gente vive no nosso dia a dia, quem nós somos, as coisas que existem, tudo já é o reino de Deus. É um nível de entendimento da vida, uma percepção da realidade de ti mesmo, que faz com que você viva o nirvana no aqui e no agora. Nirvana, na tradição budista, nada mais é do que o paraíso. Ou seja, o reino de Deus não está em um tempo e espaço diferente.
É o que a gente vive aqui e agora. Porque começar a perceber o mundo, a vida, como o reino de Deus, é um nível de percepção da realidade, é uma forma de enxergar a vida, de perceber e de entender a vida. Isso que é você começar a ter um contato com a sua espiritualidade. Não é sobre você andar com a Bíblia debaixo do braço, mas é sobre você ter um contato contigo mesmo. E a partir disso, você começar a entender a vida de uma forma mais leve e começar a somar na vida das outras pessoas. Porque quando você começa a encher a sua vida de significado, você começa a transbordar e ajudar as outras pessoas a encontrar o significado delas. E daqui você começa a expandir, ajudando as outras pessoas, enchendo a si mesmo e as outras pessoas. E é justamente isso que nós estamos aqui. Porque todas as coisas na natureza estão uma em função das outras. Tá todo mundo crescendo e evoluindo ao mesmo tempo. E os homens, eles estão aqui para fazer as mesmas coisas. Não é sobre você levantar bandeiras individuais e massacrar pessoas que têm visões diferentes das suas. Não, é sobre você acreditar que a minha verdade é verdade porque eu acredito. Portanto, a verdade da outra pessoa também é verdade porque ela acredita naquilo. E eu não posso interferir no que ela acredita, porque é verdade para ela. Da mesma forma que a minha verdade é verdade para mim. Você ser uma pessoa espiritualizada nada mais é do que você ter entendimento da vida e de si mesmo. E buscar saber mais e mais sobre a verdade da vida, sobre a verdade do mundo. A Bíblia, ela nada mais é do que a compilação de conhecimentos que Jesus Cristo passou da percepção de vida que ele tinha. Seja feito a vossa vontade. Ou seja, se Deus criou todas as coisas e Ele é um com todas as coisas que existem, porque na essência de tudo está contido Deus, inclusive em nós, e se Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e Ele sendo o Criador de todas as coisas, nos fez a sua imagem e semelhança, a gente também tem a capacidade de criar. A gente não cria em nível universal como Deus, mas a gente cria a nossa realidade individual. Ou seja, a gente cria como? Através da nossa fé. Tudo que a gente acredita é real para nós. Se você acredita em alguma coisa, essa coisa é real para ti. Então você criou essa coisa. Portanto, nós somos criadores em conjunto com o Criador. E essa é a nossa natureza. E daqui a gente começa a entender que se a gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. A gente percebe que, entendendo que nós somos um com Deus e criamos em conjunto com Ele, e entender toda essa justiça, que nada mais é do que as leis e a ordem que faz com que isso aconteça, que é o que eu passo aqui no meu canal, a gente entende que todas as coisas serão acrescentadas a nós. Porque tudo que a gente acreditar ser, a gente vai ter. Porque essa é a ordem, essa é a justiça do reino de Deus. Então todas as coisas já nos são acrescentadas. E essa foi uma percepção que eu tive esses dias muito linda, porque a gente entende que este corpo que eu estou aqui não é quem eu sou. Quando eu morrer, este corpo vai ficar aqui na Terra, vai fazer parte disso daqui. Mas eu, o que sou eu, a minha essência, ela vai ir para outro plano. Só que este corpo vai ficar aqui. Então, até mesmo esse corpo me foi acrescentado. Entende? E daí você começa a olhar para a sua vida dessa forma. As pessoas que você vive em conjunto não é posse suas, mas elas nada mais são do que pessoas que estão em conjunto com você nessa experiência única. Então você percebe que elas já foram acrescentadas a você. A sua vida, a sua realidade, a casa onde você mora, a cidade onde você vive, o teu ambiente externo, que já foi acrescentado. Todas as coisas já são acrescentadas a você. Basta você começar a perceber. E é por isso que a espiritualidade faz com que você comece a viver melhor, a lidar contigo de uma forma mais leve, mais tranquila, porque você começa a perceber a abundância que é a vida, a natureza da vida. Você começa a ter entendimento das coisas. Daí que você transcende as prisões ilusórias e você começa a entender o que é a ordem. Porque você foi para o reino de Deus e buscou a sua justiça. Então você aprende a usar isso ao teu favor, a criar em conjunto com Deus. E você percebe que todas as coisas já são acrescentadas a você. Porque Deus, o Criador, Ele é amor incondicional e tem amor incondicional por todos nós. Tanto amor que tudo que a gente pede, Ele nos dá. Tudo que a gente pede, Ele nos dá.
Só que basta a gente entender qual que é a sua justiça, qual que é a sua ordem. Como que acontece esse meio de pedido? É através de quem nós somos. Vamos usar uma metáfora. Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança e Deus é tudo o que existe, inclusive nós, inclusive todas as coisas, Ele é todas as coisas e todas essas coisas em conjuntos formam o todo que é Deus, nós, criando o nosso universo particular, a nossa realidade individual, nós temos que ser para conseguir expressar todas essas coisas, para conseguir criar essas coisas. Então a nossa vida é criada a partir de quem nós somos, a partir de quem nós estamos sendo. E a partir disso, de quem nós estamos sendo, Deus dá as coisas relacionadas, Ele nos acrescenta na nossa vida. Então, se você é uma pessoa que tem muitos sentimentos de escassez, de culpa, de vergonha, então a sua realidade vai ser criada dessa forma, porque você está pedindo isso. E Ele te ama, Ele sempre vai te dar aquilo que você pede. Tem pessoas que pegam e falam, nossa, mas Deus deve me detestar, porque o universo me detesta, nunca dá aquilo que eu quero, sempre é o contrário, sempre tem um azar. Cara, não, Deus sempre vai te dar aquilo que você está pedindo, só que é através de quem você está sendo que você pede. Então, se você sempre continuar nessa cabeça de que, meu Deus, sou azarado, é isso que você vai ter. Porque tudo é acrescentado a você. Só que aí você buscando o reino de Deus e a sua justiça, você começa a usar isso ao teu favor, a entender a ordem, que são as leis universais que dão ordem a todo esse complexo de criações, e começa a usar elas ao teu favor, essas leis ao teu favor. E você começa a criar uma vida que seja benéfica para ti, para as outras pessoas ao teu redor. Então você começa a ser aqui agora a pessoa que já tem todas as coisas, a pessoa que já é o seu grande mousse, porque é isso que Deus vai acrescentar a você, porque Ele sempre vai dar aquilo que você pede. Por isso que todas as coisas vos serão acrescentadas, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça. E esse é o princípio da espiritualidade, é você entender a realidade, a vida, como é que ela funciona, e nada mais, nada menos do que fazer um bom uso disso. Então a espiritualidade é esse caminho de você entender que não está fora, mas está dentro. E a partir daqui buscar entender mais sobre isso. E se você quiser aprender mais sobre quais leis são essas que dão ordem a todo o universo, como elas funcionam e como você pode usá-las ao teu favor para criar a vida dos teus sonhos, eu estou abrindo as vagas da minha primeira mentoria, da qual eu vou te ajudar pessoalmente e individualmente a se tornar a sua melhor versão dos sonhos e a criar a vida dos teus sonhos. As vagas são limitadas e se você gostaria de saber mais, tem um link aqui na descrição, da qual tem um formulário, onde lá você pode agendar um horário, da qual a gente possa se conhecer e eu possa entender como é que eu posso te ajudar da melhor forma. Vai ser um imenso prazer ter você comigo e guiar essa transformação na sua vida. Te vejo lá. E claro, né, se você quiser aprender mais sobre isso, eu te indico aqui o meu canal do YouTube, pois tem vários vídeos que te falam sobre isso e como você pode usar essas leis e essa justiça ao teu favor, para que todas as coisas sejam acrescentadas a você como já é. Então é isso, venham aprender junto comigo. Muito obrigada pela sua presença, um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Olha só esse gato.